Olá, Ibaga Online, graça e paz. Você que está aí no YouTube assistindo a gente, você que está aqui agora no Zoom nos acompanhando, vamos para o nosso momento de palavra. Esse aqui é o nosso encontro de palavra e oração. E o título da mensagem hoje é o seguinte: eu pergunto para você, hein? Aliás, não pergunto, não, eu afirmo. Você não sabe o quanto eu caminhei. Esse é o título da mensagem. Você não sabe o quanto eu caminhei. A gente vive uma jornada de vida, né? Eu acho interessante agora. Tivemos a experiência dos 89 anos da IBAB e um ano da IBAB Online. Muitos irmãos e irmãs estiveram presencialmente conosco ali na, na IBAB. Outros irmãos entraram no Zoom, no YouTube. E quando a gente se encontra, se abraça, a gente percebe que cada um tem uma história. Eu tive o prazer ali de ouvir muitas histórias, de contar muitas histórias, né, para muitos irmãos e irmãs. E a gente percebia isso. Você não sabe o quanto eu caminhei. E muitos falaram para chegar até aqui. Eu falei, isso é uma canção. A nossa vida é uma jornada. E nessa caminhada, a gente carrega marca, a gente carrega experiência. Ninguém é o que é hoje se não fosse toda a história vivida. Quem você é hoje é porque há uma experiência de vida. Às vezes, na pastoral, a gente atende muitos irmãos e irmãs que estão em uma jornada de recomeço. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que ninguém recomeça em uma folha em branco. Não dá. Há marcas. Eu não sei se o pessoal aí é da minha geração. Eu sou ali década metade de 80, ok? 85. Na escola, eu usei muito, muito aquela borracha. Não sei se vocês vão lembrar. Bota aqui no chat quem lembrar. Quem não lembrar, eu sei que você é mais novo que eu. Uma borracha que é metade vermelha e metade azul, e que diz a lenda que a parte vermelha apaga lápis e a parte azul diz a lenda que apaga caneta. Lembra? Eu nunca consegui, irmã Tati. Aí falavam assim: não, para apagar a caneta tem que passar saliva no azul. Aí eu passava saliva, passava no papel, rasgava tudo. Não é que apagava, rasgava lá, viu, o pessoal aí, ó? É fake news, pole. O apagar é que rasgava. É lenda. Essa borracha, metade azul e metade vermelha, é lenda, lenda urbana. Aí sabe o que eu lembro, pessoal? Olha que interessante. Eu sou o caçula da minha casa, né? Então eu cresci fazendo o quê? Reaproveitando os livros escolares dos meus irmãos. Então meu irmão estava lá no sétimo ano. Aí eu estava lá no quinto ano ainda. Acabava lá o ano letivo dele. Meus pais guardavam os livros, era a mesma escola. Falava, Bruno, tá na hora de você usar o livro do teu irmão mais velho, toma. Aí qual era a minha missão, pessoal? Qual era a minha missão? Nas férias, eu abria lá o livro, ia nos questionários, né, ao final das lições, para apagar as respostas. Entendeu? Aí eu apagava o que estava em lápis, o que estava em caneta, nessa caneta fake news aí que não apaga nada. Conclusão, apagava. Conta para ninguém não. Mas sempre ficavam as marcas. Sempre. O pessoal aqui também usava lá, ó. O Rômulo usava também, aproveitava os livros do. É isso, então você viveu essa experiência. Ele repetiu duas vezes, eu passei aí. Tá vendo? Eu apagava. Aí chegava na escola lá, lição capítulo um. Tava lá tudo apagado. Só que aí, né, eu malandramente conseguia ver a marquinha lá, aí eu só cobria assim, ó, e dava a resposta que o meu irmão tinha dado no ano dele. Malandro, né, irmã Vânia? Malandro nada, que quando ele errava, eu errava também. Eu ia no erro dele. Entendeu? É, achando que era esperto, errava um monte de coisa, por quê? Repetia os erros. Mas a vida é mais ou menos isso, pessoal. Ninguém recomeça numa folha em branco, a gente tem marcas. E as marcas podem sinalizar para a gente um caminho a seguir. Ou para você repetir o mesmo erro, ou para você falar, errei, mas não vou errar de novo, não. Eu vou corrigir isso aqui. E aí eu lembro que nessa jornada, quando a gente se encontra em algum momento da vida, a gente pode olhar para o outro e o outro olhar para a gente e falar a mesma coisa. Olha, você não sabe o quanto eu caminhei.
Nossas cicatrizes, que são frutos das experiências e das dores, elas são marcas que estão gritando o seguinte: olha só, o recomeço venceu. Não teve ponto final, não. Tem reticências. A gente olha para a cicatriz, imagina o Jesus, né? Vocês sabiam? Momento aqui, pergunta de R$ 1 milhão, né? A única coisa feita pelo homem que adentrou a eternidade dos céus. Sabe o que foi? As chagas em Jesus. Sim, a única coisa que o homem fez na terra que entrou na eternidade no céu. E está até hoje. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece para Tomé, e Tomé, né, incrédulo, fala: Vem cá, o Senhor mesmo. Jesus faz o quê? Ó? Mostra as chagas, as cicatrizes, toca aqui, ó. Aí toca e vê que é ele. Lá em Apocalipse, quando João tem a visão do trono, a Bíblia fala que ele vê assentado no trono. Olha que lindo isso. Um cordeiro, como se houvesse sido morto. Quem está no trono é o cordeiro crucificado e ressurreto ao mesmo tempo, porque o ressurreto não abriu mão das suas cicatrizes. Nem no Cristo ressurreto em Tomé e nem no Cristo entronizado lá do Apocalipse. Em ambos, as cicatrizes estão presentes. Glória a Deus por isso, porque isso mostra que as cicatrizes possuem valor. São lembretes. E não só lembretes, servem de sinalização. Quando a gente então entende isso e percebe, olha, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu tenho cicatriz. Você tem. O problema é que às vezes a gente não encontra um ambiente seguro, uma pessoa minimamente respeitável para a gente se abrir. Porque muitos, ao olhar a sua cicatriz, julga, julga moralmente. Mas felizes são aqueles que no caminho se encontram, rasgam as suas vestes, dizendo: Ó, você não sabe o quanto eu caminhei, tá aqui minha cicatriz. E a pessoa ali faz dessa cicatriz um memorial, uma mensagem de que o recomeço venceu. E em cima disso, novas histórias acontecem. É sobre isso. E é sobre isso que eu quero ler Romanos 5 com você, Bible Online, porque Romanos 5 fala sobre isso. Romanos 5, a partir do verso 1 até o verso 5, Paulo ele fala sobre uma jornada em que a gente caminha se gloriando em Jesus, seja na esperança, seja nas tribulações. E eu quero aqui, a partir dessa passagem, a gente buscar, extrair pelo menos três coisas que nascem dentro de nós quando a gente continua caminhando. Quando você cantar a canção do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei, você vai lembrar dessa passagem aqui de Romanos 5. Fala assim a palavra do Senhor. Romanos 5, a minha versão aqui é a NVI, ok? Diz assim, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes. Louvado seja Deus. E nos gloriamos. Meu irmão, minha irmã, há firmeza no caminho de Jesus. É um caminho firme, é rocha. E nos gloriamos. Onde? Paulo fala, na esperança da glória de Deus. Verso 3. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então percebe? Paulo aqui ele coloca tanto a esperança da glória de Deus quanto as tribulações como sendo agentes, produtores de algo bom. Aí ele fala, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz, aqui na versão NVI fala um caráter aprovado, mas eu gosto da versão que fala experiência. A perseverança produz experiência. E a experiência, por sua vez, esperança. Então, três frutos que há no perseverado caminhar: perseverança, experiência e esperança. Aí ele fala no verso 5:
E a esperança não decepciona, não, por conta do amor do Espírito Santo que nos foi derramado no coração. Outras passagens falam, outras mensagens, versões falam, e na esperança não há confusão. Eu gosto dessa também, por conta do amor do Espírito que foi derramado em nosso coração. Amém? Romanos 5, verso 1 ao verso 5. Aqui, então, a gente percebe que Paulo ele pinta um retrato muito lindo de uma jornada de vida. Uma jornada que tem esperança na glória, que também tem tribulação. E ele fala: olha, eu não me glorio só na esperança. Então, tipo assim, eu não aproveito os dias somente quando os dias são bons. Não, em outras palavras, está falando assim: eu sei fazer uma limonada com limão quando tem tribulação, porque elas geram coisas maravilhosas. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que olha para você hoje, olha para a gente, nos encontra e não imagina, não tem a mínima ideia das noites em claros, outros dias que você atravessou, dos desertos que você passou. De fato, ela não sabe o quanto você caminhou, não tem como saber, é muita coisa. Não sabe das orações que você clamou e não teve resposta imediata, e orações que você ainda nem teve oração, continua sem ter, mas você persevera buscando. Ninguém sabe isso. A gente não, a gente cruza com várias pessoas ao longo do dia, né? A gente não tem a mínima ideia do que passa no livro da vida daquela pessoa. Não sabe se ela está num parágrafo, numa vírgula, num ponto final, num dois pontos. Não sabe. Por isso que é difícil a gente julgar, a gente, sabe, ter resposta certa para tudo. Não dá. Tem gente que se encontra hoje em um patamar de consciência, de vida. Você já vive nesse patamar, mas as pessoas que estão interagindo, desfrutando dos seus frutos provenientes dessa consciência que você alcançou, que elas nem sabem o caminho que te trouxe até aqui. Nem sabem, tem nem ideia da sua infância, sua criação, a borracha azul e vermelha que você teve que usar para pagar os livros dos seus irmãos e irmãs. Né? Ninguém sabe. Por isso que eu gosto muito quando a Bíblia nos apresenta, né, Moisés diante da sarça ardente e a voz de Deus falando: ó, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, é sagrado. O outro é um lugar sagrado. E tirar as sandálias significa o quê? Eu tirar todas as minhas pré-formatações, tudo que eu caminhei até aqui, gerou em mim algo que me formou, me formatou, me deu forma. A minha sandália já está ali conforme o meu pé. Mas eu não posso chegar chegando na vida do outro. Eu tenho que respeitar, porque a formatação do outro é diferente da minha. Então, tirar as sandálias dos pés é respeitar a singularidade do outro, a subjetividade do outro. E cada um é cada um. Então, Paulo, ele aqui não traz uma visão romântica da dor, não. Ele revela o que Deus, inclusive, faz dentro de um processo de tribulação. Isso é muito interessante. E é por isso que nessa caminhada que você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui e nem eu sei o quanto você caminhou para chegar até aqui, a gente pode aprender pelo menos três coisas que nascem dentro dessa jornada de quem insiste em continuar caminhando. Porque Paulo fala, olha só, se glorie nas tribulações. Por quê? Primeira coisa, a tribulação produz perseverança. Perseverança. É o primeiro fruto, a primeira ação que nasce em quem continua caminhando. A tribulação produz perseverança. O que é isso? Ó, a gente vive em um tempo que está completamente viciado em quê? Velocidade. Na minha época, eu falava que era a época Nissin Miojo. Macarrão instantâneo. 3 minutos está pronto. Hoje, até o Nissin Miojo, 3 minutos já está demorando muito. Já está demorando muito. Nem mais a era do Google, agora é a era da IA. Nem mais da IA, a IA regenerativa. Gente, tá bizarro. É muita coisa acontecendo que coloca a gente em uma esteira de movimento onde não há profundidade.
só superficialidade. É o que o filósofo, né, contemporâneo fala das relações, da sociedade líquida. A gente vive em momento fast food e às vezes quer trazer isso numa jornada de fé. Aí vira a fast face, né? Vira fé rápida. Não. Paulo está dizendo perseverança. E perseverar em uma geração que é apaixonada por velocidade é ser subversivo. É ser subversivo. A gente vive, então, uma, uma jornada em que não permite que aquilo que precisa criar raiz, crie raiz, porque tem um tempo, né, para que a raiz seja enraizada. E aí a dor, muitas das vezes, ela acelera, sabe? O quê? A nossa superficialidade. Tá doendo? Então vou até aqui. Para, não vou muito não. Tá bom. Eu já conheço Deus na teoria, já sei o que diz a Bíblia. Não, eu não vou me aprofundar. Eu não vou permitir que a palavra, a revelação gere ação na minha vida, que o verbo se faça carne. Porque tudo isso leva tempo, né? Leva tempo. Então, a gente na perseverança, busca gerar o quê? Profundidade, Babilônia. Anota isso. Profundidade nas relações, na vida, na jornada, nos projetos. E claro que você não pode confundir perseverar com insistir, né? Porque insistir tem muito a ver em você repetir o que está sendo feito, é mais ou menos o samba de uma nota só, ou mais ou menos como dar soco em ponta de faca. Você não busca formas diferentes de alcançar determinado fim. Você fica sempre ali. Sabe aquele ditado? Hoje eu tô cheio de ditado, né? Para quem é martelo, tudo é prego. Então a pessoa tá ali, ó. Mas, meu irmão, isso aqui não é prego, não, é parafuso. Para de usar o martelo. Mas eu sou insistente. Pois é. Tu não tem que ser insistente, tem que perseverar. Porque a perseverança gera criatividade, inovação, para você encontrar outras formas de alcançar o que você quer alcançar. Porque pode ser que você está errando na forma, no jeito, na ferramenta, no meio. Um exemplo de perseverança são aqueles jovens amigos que ajudaram o paralítico a entrar na casa onde Jesus estava. Lembra? Nós temos até uma mensagem no YouTube sobre isso, a fé que abre caminho. A porta está fechada, cheia de gente, a casa está lotada. Perseveraram, foram criativos, abriram o telhado e desceram a pessoa até ali. Isso é perseverar. E o Espírito Santo, ele é criativo. Deus é criador e ele é criativo também. Como criador, ele te criou, me criou, amém, criou todas as coisas. Mas como criativo e Bible Online, sabe o que ele faz? Ele nos dá a mente de Cristo para que a partir do que foi criado a gente possa conectar o que aparentemente não tem conexão e gerar algo novo. Criatividade. Não necessariamente é inventar a roda, mas é você combinar o que já existe. E Deus ele nos dá isso na perseverança. Na perseverança, a gente vai criando profundidade, porque há coisas, há frutos que só virão quando a raiz estiver bem firme. Eu nunca vi uma árvore com pressa. Nunca vi. A árvore não fica apressada em querer crescer. Ela não está nem aí para quem passa diante dela e fala: Ih, só tem um toquinho aí, em 2 anos só cresceu um toquinho. Aí ela olha para a pessoa e fala: Sabe de nada, inocente. Aqui debaixo de mim vai ter um monte de processo acontecendo de enraizamento, de raiz, de estrutura. Você vai ver, porque há processos invisíveis que acontecem para gerar aquilo que é visível. Há profundidades que acontecem, há um tear de Deus, né? A Ibaba é tecida por Deus e tecida por gente. O Espírito Santo vai tecendo a gente, vai bordando. Quando você faz uma borda, né? Um bordado, se você olha a parte de trás, fica tudo feio, mas olha na frente, faz sentido, né? Então veja, perseverar é insistir em não desistir, mas não insistir em ficar agindo da mesma forma. É buscar agir de forma diferente. Porque insistir é dar soco em ponta de faca. Perseverar faz você inovar, buscar outras formas. E é exatamente isso, resiliência. Você vai tendo a própria experiência
da perseverança vai gerando em você um novo jeito de viver. Isso é muito maravilhoso. Então veja, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Paulo, nessa jornada da caminhada, é isso, que a tribulação ela pode gerar perseverança, e na perseverança há profundidade. Mas ele não para aqui, ele fala que a perseverança, ela gera experiência. Olha que coisa linda. Experiência. Experiência. Paulo aqui não está falando apenas de experiência acumulada, tá? Porque tem muita gente que tem muitos dias de vida, mas não tem nenhuma vida nesses dias. Entende? É possível, acontece. Há um risco da gente ter muitos dias de vida, mas não ter vida nos dias. Ter quantidade, mas não ter qualidade. Por isso que Jesus fala, ó, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior vão fluir rios de águas vivas, ou seja, vai ter vida brotando de você. Vida que ele veio dar, ele fala uma vida abundante. Vida abundante não necessariamente em quantidade, não. A vida abundante de Jesus é a qualidade de vida na sua vida, independentemente da quantidade de dias que você tem. Então é você usar um instante, ainda que seja único, um minuto, aquilo gerou algo. Então experiência aqui não tem a ver com experiência acumulada, não. Ah, fulano é casca grossa, ele aguenta. Ah, mas ele é casca grossa não só porque ele viveu, mas porque ele permitiu que a experiência dele gerasse vida nele. Então, Paulo está falando de uma fé provada. Alguém que passou pelo fogo, foi lapidado. Alguém que descobriu que nessa jornada, quem estava lá? Deus. Deus estava ali. Então, a experiência faz com que a gente comece a perceber o seguinte: espera aí, eu não sou mais quem eu era. Não sou mais. Ó, um ano de Bible Online. Eu, definitivamente, não sou mais o mesmo que eu era há um ano atrás. Não sou. Já mudou muito. Há processos que vão acontecendo em nós e glória a Deus por isso. Mas aqui, Deus está o quê? Lapidando nesse processo da experiência, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa identidade. Se lá na perseverança ele está gerando profundidade em nós, aqui na experiência ele gera identidade, vai nos lapidando. Aí eu lembro de Paulo, né? Olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Porque eu sei que o que passou gerou em mim perseverança e experiência, que me fez ser quem eu sou hoje. Eu não sou mais o que eu era antes, mas não sou também o que eu serei amanhã. O que que eu sou? Eu estou sendo. Eu estou em um processo. Falei do Cidade Negra, né? Vou lembrar agora de uma canção do Raul Seixas, né? Porque aqui nesse processo eu percebo perfeitamente o seguinte: na experiência, a gente se coloca em um processo de metamorfose ambulante, né? Eu tô antigo hoje, hein? Oh, meu Deus do céu. Mas é. Eu abro mão de ter aquela velha opinião formada sobre tudo, porque isso me deixa enrijecido em minhas convicções. Eu não vivo novidades de vida, eu não gero metanoias. Aí Deus me coloca num processo de metamorfose ambulante, para que as minhas experiências, inclusive nas tribulações, possam gerar em nós o quê? Um novo ser, um novo jeito de fazer a vida acontecer e caminhar no caminho de Jesus. É isso, meu irmão e minha irmã. Ele vai nos modelando como um bom oleiro modela o vaso. Eu não sou mais quem eu era. Você tem essa percepção? Tô vendo aqui o chat, os irmãos. É isso, lá. Você percebe que você não é mais quem você era? E que há mudanças. E aqui não é juízo de valor. Não estou falando se é melhor ou pior. Não é isso. É necessário a gente ter esse fio condutor para a gente saber quem nós somos em Jesus, em Deus. Então, o que você ouviu, o que você viveu, o que você não viveu, o que você escolheu, o que você deixou de escolher, tudo isso te teceu. E a boa mão de Deus está aí para ser glorificado nas tribulações. Isso é lindo demais. E nessas travessias,
a gente começa a parar de querer viver a aparência espiritual de não, eu tô legal, eu tô bem. Não, eu tô legal não, ó. Tá sangrando aqui, mas isso aqui vai virar cicatriz. Ou na hora da dor, você sente que é para chorar, você chora, você lamenta, você clama, você questiona. Tudo isso gera experiência. Ele está com a gente. É aqui que a gente sabe quem Deus é. E é aqui também que a gente começa a saber quem você é nele. Então veja, a gente sabe quem Deus é, isso é lindo, e a gente sabe quem nós somos nele, isso é lindo também. É um processo contínuo, né? Eu costumo dizer que o conhecimento do alto, o conhecimento de Deus, do alto, ele gera autoconhecimento em nós. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. E quanto mais eu aprendo, eu vou deixando-me ser lapidado e a vida que Deus tem em mim vai, o caminho que Deus me colocou, ele abre caminho dentro de mim também. Jesus é caminho e esse caminho abre caminho em você, que gera vida, experiência, identidade. Olha quanta coisa linda acontece na tribulação, hein? Mas eu acho legal que isso aqui acontece quando a gente nem tá percebendo o que tá acontecendo. É, a gente nem percebe. Só percebe depois. Sabe quando? Porque agora Paulo fala, ó, não para aqui não, hein? Beleza, a perseverança que gera aprofundamento te dá experiência, a experiência que gera em você identidade gera esperança. Olha que coisa. A experiência gera esperança. É tipo assim, ó, eu já passei por isso. Eu já vi esse filme antes, claro, em outro tempo, em outra jornada, mas eu tenho esperança, porque eu já passei por isso. Por quê? Porque eu tenho experiência. Por que eu tenho experiência? Porque eu perseverei. E a esperança, ela não gera ilusão. Não, não é isso. Não é isso. A esperança, biblicamente falando, em Jesus, é você confiar porque você já viu a mão de Deus agindo, e ainda que você não tenha visto, você sabe que ele age. Então, é você confiar no caráter de Deus. É sobre isso. E o caráter de Deus não tem nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer, é com o que ele é. Então, eu tenho esperança, como Paulo fala, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém, Bible Online? Amém, meu irmão e minha irmã? Eu tenho esperança porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí a esperança me devolve coragem para amar, para confiar, para recomeçar, para viver. Esperança. A esperança, ela é um vento que sopra e dissipa a neblina, que deixa tudo meio obscuro e difícil de ver. Porque Paulo fala o seguinte, ó, essa esperança que nos faz continuar, ela gera algo lindo, que é clareza. Clareza. Por quê? Fala aqui, ó. E a esperança nela não há confusão. Não tem confusão. Acendeu a luz, clareou. Mais uma canção, né? Clareou, clareou. Pum, luz. Aquilo que estava obscuro, agora a esperança gerada da experiência e da perseverança trouxe claridade, trouxe clareza por causa que Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é como se fosse aquela tecla SAP que faz com que tudo seja traduzido, ressignificado, e de repente você olha em retrospectiva e fala: Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, hein? Ó, perseverei. Essa perseverança gerou experiência. Essa experiência está me dando esperança. E essa esperança de confiar no caráter de Deus que está comigo desde o começo até o fim, não gera confusão, clareia, claridade, ela não confunde por conta desse amor. O amor de Deus é como um colírio pingar em nossos olhos para a gente olhar para a nossa vida e ver Deus nela. Ela ressignifica. É o que o salmista fala. Ele nos ensina a contar os nossos dias. Contar os dias é isso. Eu te aconselho a ter essa experiência em oração, em devocional, em conversas, em caminhadas. Desenvolver a arte de contar os dias, de saber
e começar a olhar todo esse fio que Deus está tecendo através de você e em você, para você perceber, uau, teve tribulação, mas eu perseverei, teve experiência, tem esperança, e hoje não há confusão. Não há confusão, porque tudo isso encontrou um lugar em meu coração. A graça de Deus conseguiu acomodar isso dentro de mim, ainda que eu não saiba tudo, mas eu sei que eu tenho crido. E por saber que eu tenho crido no caráter de Deus, eu consigo lidar até com aquilo que eu ainda não entendo, porque eu sei que Ele sabe. E no tempo certo, na hora certa, aprove a mão do Senhor. Tudo isso aqui vai encontrar caminho, seja aqui ou seja no porvir. Talvez, meu irmão ou minha irmã, eu não sei, você possa estar vivendo uma tribulação hoje, nesse exato momento. E talvez a pergunta que sai da sua alma é: peraí, Deus, por que esse caminho é tão difícil? Não tenho resposta para isso. E nem é para ter. Mas o que eu creio e aprendo aqui é que esse caminho está produzindo. Persevere, porque há profundidades que só são criadas no perseverar. Tenha experiência, porque há identidades que só são geradas na experiência. Coragem para seguir, que é fruto da esperança. E clareza naquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Mas, Senhor, eu não estou vendo um caminho ainda. Ele só fala: caminhe, como um carro que liga o farol e ilumina os 20 metros de uma estrada. Conforme vai andando, vai clareando. Eu não vou ter a visão do todo, mas eu vou ter a visão do que é para ter, e conforme eu vou caminhando, isso vai se expandindo. É a lâmpada para o pé. Você está no pé para caminhar. E quando eu caminho, essa lâmpada do pé vira luz para o caminhar. Então, em nome de Jesus, há coisas que nascem, são geradas em quem continua caminhando com Deus. Eu sei que aqui há almas cansadas, há corações exaustos, e que por fora precisa continuar funcionando. Não é fácil. Você está aí com a sua armadura, mas quem levanta ela, e quando você levanta, você vê as cicatrizes. Deus sabe. Deus sabe o quanto você caminhou para chegar até aqui. E você é um solo sagrado para Deus. E você é um solo sagrado para os irmãos da comunidade. E aquilo que de repente parece só desgaste, né, vai tá cansado, vai virando algo crônico e pode se transformar até em desespero. Mas em nome de Jesus, cremos nesse Deus que caminha conosco e convida pessoas para caminhar. Gente ferida, gente com sangue, com cicatrizes que estão em processo de cicatrização. Tudo tem lugar na mesa do Senhor. Tudo tem lugar nessa caminhada. A minha oração diante desta palavra, o meu desejo é: Deus, eu ainda quero continuar caminhando. Eu não sei se eu estou na hora de perseverar, eu não sei se eu já perseverei e estou gerando experiência, eu não sei se está na esperança, é tudo junto e misturado, mas eu sei em quem eu tenho crido, em nome de Jesus. Talvez a tua oração hoje, meu irmão, minha irmã, junto com a gente, talvez você nem tenha força para orar, tá tudo certo. Talvez você consiga nem organizar as palavras, tá tudo certo. Se aquiete. Se aquietar é também perseverar. Porque às vezes, paradoxalmente, a gente persevera quando a gente desiste de fazer do nosso jeito. Paradoxalmente, muitas vezes a gente persevera quando a gente desiste de fazer as coisas do nosso jeito. A gente solta a mão, afrouxa, se aquieta e se lança no colo, nos braços do Senhor. Então, quero te convidar a abrir seu coração. Eu vejo aqui já muitas manifestações no chat. Respire fundo e, e coloque diante do Senhor. Simples assim. Só coloca.
Ah, mas o que que vai acontecer? Só coloca e vai. E deixa que o Espírito Santo conduza. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu quero orar com você e por você aí, aqui agora e onde você estiver. Orar a Deus para ressignificar, oxigenar a nossa caminhada. Que você possa, sabe, passar uma régua assim e falar: Senhor, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Pode falar, ele sabe. E talvez a gente que precisa saber. E como ele sabe, ele faz a gente entender. Aleluias. É isso. Pai amado, Pai querido, meu paizinho, quantos de nós, Pai, estamos aqui agora diante de Ti, diante da mesa, com nossas cicatrizes, com nossas feridas, com nossas armas, inclusive até prestes a ferir alguém. Porque muitas das vezes a gente é algoz e também é vítima. Nós somos seres humanos, seja com palavras, seja com ideias, com pensamentos, mas diante do Cristo crucificado e ressurreto e entronizado, o crucificado que gerou marcas, porque ele foi obediente, o Senhor foi obediente até a morte de cruz, o Senhor perseverou. E a perseverança gerou experiência, gerou marcas. E essa marca gerou ressurreição, esperança. E o Senhor subiu aos céus para trazer clareza, reinando como um sol que ilumina nossas vidas. Ah, Jesus, é no Senhor que a gente vive essa experiência de perseverar, de ter experiência, de ter esperança e ter clareza. Através da tua cruz, através da tua vida, da tua ressurreição e do teu trono, Pai. Portanto, encharque-nos nessa hora do teu amor, esse amor que não traz confusão, que gera esperança. Se for necessário, Pai, nessa hora, pode ser que há corações que precisam, inclusive, abrir mãos de antigas versões que tinham acerca de si próprio, mas que hoje o Senhor está gerando algo novo, que possamos deixar ir e deixa o novo de Deus te lapidar. Eu oro, Senhor. Eu oro no nome do Senhor, confiando nessas habilidosas mãos do oleiro, naquele que, enquanto a gente caminha e se movimenta, ele caminha ao nosso lado e conosco. Obrigado, Senhor. E que no teu tempo, haja essa clareza na vida de cada um aqui presente, Pai. E que possamos, ainda sem perceber, saber que sim, a gente pode se gloriar na esperança da tua glória e também se gloriar nas tribulações, sabendo que elas produzem. Porque no Senhor, vida gera vida. No Senhor sempre há produtividade, não no sentido de performance, no sentido de vida. E nós estamos no Senhor, a árvore da vida. Nós somos ramos enxertados no Senhor e geramos a vida do Senhor com perseverança, com experiência, com esperança. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bible Online. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.